E no programa Mesa Redonda de ontem, o Ben já falou sobre a situação do Gabigol, que está com um problema com o Flamengo depois de ter vestido a camisa do Corinthians. Vamos analisar nesse momento, vou deixar os créditos desse vídeo ao canal Mesa Redonda, link na descrição. Bora analisar esse vídeo falando sobre o Gabigol. Opinião meio polêmica sobre o Gabigol. Vamos dividir em dois, depois a gente soma aí. Seguinte, o Gabigol como jogador, para mim, é indiscutível, hein? Indiscutível. E o que ele fez na história do Flamengo, para mim, já cansei de falar isso várias vezes, se fosse montar um Flamengo de todos os tempos, o meu centroavante seria o Gabigol. Mais do que o Nunes, mais do que o Adriano, que a torcida ama porque tem uma história lá. Para mim, o que o Gabigol fez no Flamengo é brincadeira. E é jogador carismático, que mexe com todo mundo. Palmas. O Gabigol, de resto, gente, eu já falei uma vez, é o jogador mais arrogante que eu conheci na minha vida. Ele exala arrogância. Entendeu? Eu já vi, sim, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu vi uma criança no Village Mall, no shopping, tirar uma foto, uma puta má vontade. O lance da punição dele aí do doping. Quem criou tudo isso foi ele. Porque é a perna, cara. O cara chega lá para fazer o exame antidoping, 8 horas da manhã. Mais uma das responsabilidades do atleta que ele não cumpriu. Não vou fazer. O cara ficou esperando. Aí às 10 da manhã, não vou fazer. Agora eu vou treinar. Agora eu vou almoçar. Agora eu não vou botar um negócio aí para ele ver. Estrelinha. Aí ele criou isso. Flamengo é campeão, o cara sobe lá num carro de bombeiro, a torcida tem que entender, o Tite vai se... O Gabigol não precisa de você, ele vai lá e canta. Pra quê, cara? É o futebol, ele sabe que amanhã ele pode trabalhar com o cara. Ainda mais que ele tá no Flamengo. O Landim, há 2 semanas atrás, deu uma entrevista pro GE, dizendo que o Zico vai passar o Gabi. Hoje, pelo amor de Deus, cara. Não pode colocar na mesma frase Gabigol e Zico em nada. Nem bola jogada e nem no quesito ídolo. O Zico, gente, está pro Flamengo e o Pelé está pro Santos. O Zico não tem nada igual, quem conhece o Zico. O Zico é humildade em pessoa, sempre foi. Mas você acha que tá mais para vacilo ou, conhecendo o Gabigol, mexer o tabuleiro? Tem contrato para ser renovado, tem Corinthians aí. Ele me parece ser muito mal assessorado. Então não duvide de nada, porque o Gabigol me parece ser mal. Porque não é possível um cara que chega a ser ídolo da torcida do Flamengo, que é coisa maior, ele tem um mundo aos pés dele sendo ídolo da torcida do Flamengo. E dá cada hora uma dessa. Teve um lance outro dia da festa, não teve lá na pandemia? Que a torcida foi xingar ele lá, que ele deu uma festa de aniversário. Sim. Ele estava num bingo na época do lockdown. Assim, embaixo da mesa. Não sabia. Teve um jantar de confraternização dos jogadores de 2019 agora, né? O único que não foi ele. Eu falei bingo, não, era o cassino clandestino. Então o Gabigol, cara. Você queria ele no Corinthians? Mas de jeito nenhum. Gabigol no Corinthians, não? Eu até gostaria dele antes. Agora, e digo mais, Tevez, quando estava no Corinthians, deu uma entrevista coletiva com o agasalho do Manchester United. Na minha opinião, é demissão justa causa. Arboleda, sai uma foto dele com a camisa do Palmeiras. Olha, uma brincadeira com um amigo. O jogador de futebol tem que entender um negócio, Garrafa. Para o jogador de futebol, o clube é dinheiro, é uma profissão. Ok, tem que ser assim mesmo. O jogador não tem que ter amor ao clube. O jogador tem que ter respeito ao clube. O torcedor tem amor ao clube. Então, não vem o Gabigol normalizar tudo com essa carinha de bumbum. Eu não sabia que ia acontecer isso. Te convenceu, Miller? Desculpa, Miller. Como é que fica a torcida do Palmeiras se tem um papo aí que ele poderia ir pro Palmeiras? Será que o torcedor do Palmeiras ia gostar? Eu acrescento, o Abel teria dado já o sinal verde para a Leila tentar contratar o Gabigol. Que seria um baita substituto ao Wellington. Estão falando até da possibilidade, o Cruzeiro olhando para o mercado, Rony, Gabigol, não sei. Miller, a sua avaliação de tudo que foi dito aí, Gabigol com a camisa do Corinthians, né? Flamengo, Corinthians, Gabigol, e aí? Hoje infelizmente, né, no nosso mundo de ditadura, você não pode fazer nada, né? Só faltaram crucificar em praça pública. Mas você acha que ele fez está normal, Miller? Não. Não estou dizendo que está normal. Eu estou dizendo que você que citou aí, o Gabigol, ele joga muita bola. Ele é um dos jogadores, ele é novo, tem 26 anos. 27. Ele é mercado. Ele é jogador mercado. Não é só o Corinthians que quer o Gabigol, não.
Não é só o Corinthians que é o Gabigol, não. Qualquer time grande no Brasil quer o Gabigol. E ele vai renovar no Flamengo se ele quiser também. Claro que o o Landim sempre externou isso. Que quer que ele fique ainda mais, né? Então eu acho que essas coisas extracampo, eu acho que lógico, não vai manchar a imagem dele. Não, acho que não. Até o próximo gol. Isso é verdade, ele mete um gol grande no Maracanã, e aí? Você vai eu acho que o casamento... O presidente da raça rubro-negra, o maior torcedor organizado do Flamengo, falou hoje, gravou um vídeo lá no Instagram, dizendo, aqui não joga mais. Acho que o casamento acabou. Guto, pro Tite, você já falou, o técnico dele tem um problema a resolver internamente, porque a torcida já tá contra o jogador. Isso aí, essa foto aí pro Tite? Não. Tá fazendo festa. Então, agora, qualquer técnico... Eu sou treinador, eu gosto de jogador bom. Eu não gosto de jogador cabeça de bagre. Qualquer técnico do Brasil, obviamente, pela qualidade, não vai abrir mão de receber um Gabigol. Acho que não. Mercado em qualquer lugar, não é isso, Guto? Eu acho que o Miller resumiu essa parte aí. Pelo amor de Deus, né? Agora, a gente tem que deixar muito claro, né? Que o cara que vai para determinado clube, ele precisa querer estar. E com o pensamento nesse projeto e fazer o que tem que ser feito ali. E o futebol não é jogado um único jogador. E ele precisa conhecer a história do clube também, viu, Guto? Precisa conhecer a história do clube também. Coletivo. Você lembra um jogador do Corinthians que chegou uma vez pra treinar com um calção verde? Os caras podem achar, que babaquice. Babaquice do caramba, velho. Você tem que saber. Um clube de futebol tem uma história, tem uma tradição. Tem que saber aonde você... Pisando Corinthians, tô aqui e tal. Então, essa é a questão. Então, mas é uma, além de ingenuidade para mim, é a falta de tato de não perceber o que ele representa para o torcedor do Flamengo. O Landim tem vários equívocos, e até quando deu essa declaração, ele cometeu o equívoco de dizer que o Zico um dia vai ser superado ali, uma declaração desastrada do presidente do Flamengo. Mas ele acertou ao dizer que o Gabigol, se quiser, ele pode viver a vida inteira da idolatria que tem ou tinha no Flamengo. Então, só de entender isso, o que é ser ídolo da maior torcida do país, de um clube de massa como o Flamengo, ele jamais poderia cometer uma falta desse tipo, porque significa estar fora da realidade, significa estar numa bolha. Mesmo que ele... Vamos partir do princípio que o Gabigol tenha vestido como uma forma de provocação ou de querer se insinuar para o Corinthians. Isso daí demonstra que ele não entendeu o que significa ser ídolo do Flamengo. E aí essa é a mágoa do torcedor, porque o torcedor sabe que se o cara se identifica de fato, se ele compra o barulho, independentemente das circunstâncias, jamais vestiria a camisa do Corinthians, seja em casa, num evento privado, em momento algum, porque o torcedor sabe o quanto machuca uma imagem como essa, de ver um jogador do seu time, um ídolo como o Gabigol. Então, para mim, o Gabigol, de fato, cometeu um erro, reconheceu tardiamente, mas eu vejo que há um caminho para restaurar essa relação. Só um. O caminho passa pelo gramado e pela linha do gol adversário. Total. Se não for ali... Mas pelo que o Gabigol conseguiu uma conexão com o torcedor do Flamengo muito rara, que poucos conseguiram. E aí a gente pode falar de caras como o Zico, o Adriano Imperador, de gente que conseguiu conversar com a massa, que conseguiu representar o torcedor do Flamengo em campo. Isso é muito valioso. Então eu não acredito que uma relação dessas se quebre por mais extremo que tenha sido o ato. E a gente viu, o Gabigol chegou a... É o que a gente está dizendo, é só ele voltar a ser o que ele sempre foi, um bom jogador, um excelente atacante, artilheiro, goleador, conquistador, pronto, então, volta. Mas esse episódio, para mim, não significa necessariamente o fim da linha para o Gabigol no Flamengo. Se o Gabigol entender isso como ali um choque, opa, eu preciso preservar melhor essa minha relação... eu vou fazer um esforço, eu quero ficar no Flamengo, eu quero mudar essa realidade, aí sim eu vejo que a torcida do Flamengo estará pronta para acolher o Gabigol nessa página e jogando bola, mostrando serviço em campo. O que a gente está dizendo, todos nós, é que para ele reatar, ele tem que voltar a ser o Gabigol, fazer gol, etc e tal. Mas isso está muito difícil agora. Ele é reserva. Sim. E o titular está jogando muito e fazendo gol. Ele é reserva e não está a torcida já um bom momento físico. Então, como é que vai? O momento físico dele até porque como é que fica, então? Mais de um mês parado, sem treinar com o time e tal, mesmo que treine em casa é diferente. E tal. A torcida vai pedir para o Gabigol entrar?
Acho difícil, eu queria... E se ele entrar, aquece Gabigol, qual vai ser a reação? Então, é o que a gente vai acompanhar nesse primeiro desafio, que é lá em Manaus, onde o Flamengo tem imensa torcida. Já falei aqui algumas vezes, né, Bel? O Flamengo vai jogar em casa em Manaus. A maior parte do estádio vai ser de torcida do Flamengo. E aí, eu acho que a torcida de Manaus vai dar muito o tom do que vai ser o futuro do Gabigol no Flamengo. Mas é uma torcida diferente, eu acho. É diferente. É diferente nada, diferente. É torcida É mais apaixonadíssima. carente, não vê o time, os ídolos, como o torcedor do Rio de Janeiro de outras partes. Eu acho que ela vai dar o tom. Raramente o Flamengo vai lá. Qual vai ser a possibilidade de futuro do Gabigol no Flamengo? Você não acha que é uma torcida diferente? Eu vejo a torcida tão apaixonada quanto em qualquer lugar do Brasil. Acho que num primeiro momento... Tão apaixonada, mas não tem a presença dos ídolos com a frequência que tem em outros lugares. Num primeiro momento, acho que pelo menos ele não ouvirá tantas vaias quanto ouviria no Maracanã. Maracanã, talvez a coisa fosse dividir. Talvez em Manaus o pessoal fale, vai lá, vamos ver o que você vai fazer. Dá a chance para ele. De qualquer forma, a batata quente está na mão dele. No momento em que ele não está muito apto a segurar essa batata quente. Olha que bobeira. Não é bom ser em Manaus o jogo para ele, melhor do que no Rio, no Maracanã? Melhor do que se fosse no Maracanã. Menos ruim, vai. Porque também se ele entra e não faz nada, eu acho que todo mundo vai lembrar e vai falar, não precisa de você, Mengão, Gabigol, preste atenção. Acho que vai vir. Mas acho que ele vai ter pelo menos o benefício da dúvida. Do vai lá e vamos ver o que você faz. Agora, o momento dele, até pelo momento dele não ser bom para segurar uma batata quente dessa, para que foi se enroscar com essa camisa do Corinthians num dia em casa? Fica quieto, bota outra camisa, não põe camisa nenhuma. E ele teria ainda o apoio que ele acabou de perder. É uma bobagem do ponto de vista profissional. Eu estava lá em Bogotá, pro jogo do Flamengo com o Milionários, eu conheci os torcedores do Flamengo de Tabatinga. Tabatinga é uma cidade do Amazonas que faz fronteira com a Colômbia, não é Manaus. É bem mais distante do que Manaus. Fronteira com a cidade de Letícia, na Colômbia. Eles só atravessaram a fronteira, pegaram um avião em Letícia e foram para Bogotá. Para eles é muito mais fácil do que virar um jogo no Maracanã, por exemplo. E, para mim, assim, a maneira deles se posicionarem, criticarem e abordarem a atuação do Flamengo naquele jogo, eu encontrei antes e depois do jogo, torcedores lá de Tabatinga. Aliás, um abraço para a galera de lá. É tão crítica quanto de qualquer torcedor do Flamengo em qualquer lugar do Brasil. Mas não é um Maracanã, né? O Maracanã é outra história, porque é aquela turma que vai sempre. Tem a questão das organizadas em piso. Hoje em dia as organizadas, as mais tradicionais estão proibidas, né? A raça rubro-negra e a mas elas estão lá, né? Os torcedores aquele chefe da torcida, que inclusive falou, estava naquele protesto outro dia, como é o nome dele? Anderson Macula, presidente da raça rubro-negra. Ele já postou lá dizendo que Gabigol já era para ele. Não só para ele, como para muitos torcedores. Muitos torcedores. Diga, Leão. O que eu percebi nas ruas do Rio. Perfeito. Já recebi o recado aqui. Qual é o recado? Nação, tá aí, então vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Gabigol, que tá complicadíssima, né? O Flamengo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira, o Flamengo viaja para Manaus na terça-feira, treina hoje e treina também amanhã no Rio de Janeiro, e aí embarca para Manaus para poder enfrentar o Amazonas pela Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão para vocês.